Olá pessoal do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai conhecer sobre o sistema reprodutor humano. Quando a gente fala aí de sistema reprodutor humano, a gente fala do sistema masculino e do feminino. O masculino ele tem três funções principais. A primeira delas é responsável por produzir o gameta sexual masculino, que é aí o espermatozoide, certo? E também responsável por depositar esse espermatozoide lá no corpo da mulher. A terceira função principal dele é justamente a produção de hormônios, ok? Quando a gente fala do sistema feminino, a gente está falando aí também da produção do gameta sexual feminino, que aí é o ovócito, né, também chamado de óvulo, além de servir aí como local para a fecundação. Então a fecundação vai acontecer dentro do corpo da mulher e também o desenvolvimento do bebê, além de também produzir hormônios, certo? A gente tem aqui um esquema básico de quais seriam esses sistemas reprodutor. Quando a gente fala de sistema reprodutor, a gente também pode chamar de sistema genital. As duas formas estão corretas, ok? Então, quando eu falo aqui do sistema reprodutor, sistema genital feminino, eu vou ter como principais estruturas as tubas uterinas, útero, os ovários, a gente vai ter aí o endométrio, a vagina, toda essa estrutura. Quando a gente fala aqui do sistema genital masculino, a gente vai ter ducto deferente, pênis, testículos, epidídimo, uretra, próstata e a bexiga, que junto com a uretra também pode fazer parte do sistema urinário, ok? Antes de a gente se adentrar de fato nesses conceitos, a gente vai conhecer, três conceitos básicos e principais. O primeiro deles, gônadas. O que são gônadas para vocês? Gônadas são órgãos responsáveis pela produção de gametas sexuais. Então, na mulher, a gônada, o órgão gônada aí vai ser o ovário, que é responsável pela produção dos óvulos. No caso do homem, no sistema masculino, a gônada vai ser quem? Os testículos. Por quê? Porque é lá que há a produção do espermatozoide, ok? Outro conceito principal e importante é a cópula. O que seria a cópula? A cópula nada mais é do que a relação sexual, ok? O momento em que o espermatozoide vai ser depositado no corpo da mulher, a gente chama de cópula, ok? Outros dois conceitos que a gente já viu, mas a gente vai relembrar agora, é o de zigoto, inicialmente. O que seria zigoto? A gente diz aí que a fecundação, que é justamente a junção do espermatozoide e do óvulo, eles se juntam e formam uma célula completa. Essa célula completa, que é originária da fecundação, a gente chama de zigoto. Esse zigoto, depois da fecundação, vai se reproduzir muitas vezes. Nesse processo de reprodução, ele vai causar aí o embrião. O que é esse embrião? Esse embrião é o processo inicial de uma gestação, ok? Agora a gente vai conhecer de fato o sistema genital feminino. Quando a gente fala do sistema genital feminino, a gente já viu antes que ele vai produzir órgão, que também pode ser comumente chamado de os ovócitos, que também são chamados de óvulo. Além de produzir hormônios, vai acontecer aí a fecundação e o desenvolvimento do embrião, ou seja, do bebê, ok? É composto pelos órgãos internos e externos. Como o próprio nome já diz, os órgãos internos são aqueles que estão depositados dentro do corpo. Os externos são o que ficam para fora. Então, os externos a gente vai ter as tubas uterinas, o óvulo, a gente vai ter aí o útero, a gente vai ter a vagina, certo? Os órgãos externos a gente chama de vulva. O que é a vulva? Essa região aqui, nessa segunda imagem, que ela é composta aí pelos grandes lábios, pequenos lábios, pela abertura da vagina, pela abertura da uretra, o clitóris e também o ânus. Então, a gente tem aqui esses órgãos, que são aí os órgãos externos, e esses aqui são os órgãos internos, ok? Os órgãos internos, a gente diz que o primeiro deles vai ser o ovário. O ovário, no corpo da mulher, a gente observa a presença de dois, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. São dois ovários, certo? Eles são aí responsáveis pela produção dos ovócitos ou dos óvulos e também pela produção de hormônios, dois hormônios que são produzidos nos ovários, estrogênios e progesterona, ok? Outro exemplo aqui de órgão interno vai ser as tubas uterinas. Tubas uterinas no plural porque também são duas, certo? É um canal aí, muscular
que vai estar ligando o ovário ao útero. E é justamente na tubo-uterina que normalmente, que geralmente, vai acontecer o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Ou seja, é na tubo-uterina que vai acontecer a fecundação, ok? E por fim, a gente vai ter a vagina. O que é a vagina? É um canal elástico, certo? Elástico que se estica, onde o pênis vai ser inserido durante a relação sexual. E o espermatozoide vai ser depositado por meio desse canal, ok? E como a gente falou, ele é um canal elástico. Então, na hora do parto, por exemplo, o bebê vai passar pela vagina e também é por esse canal que vai ter aí a passagem do sangue, certo? Durante a menstruação, ok? Então, esses aqui são 3 órgãos internos. Nessa imagem aqui a gente tem a representação. Aqui, ó, indicados pelas setas pretas, a gente tem o que seriam os ovários, que são responsáveis pela produção dos óvulos e de alguns hormônios. A gente tem aqui, ó, nesses círculos vermelhos, as tubas uterinas, que ligam ovário e útero, e aqui acontece a fecundação, ok? E nesse círculo azul a gente vai ter aqui o que seria a vagina, esse canal elástico. Por fim, a gente vai ter como órgão interno o útero. O que seria esse útero, né? É um órgão muscular que tem o formato de uma pera invertida, certo? E aí é no útero que vai ter o desenvolvimento do bebê durante a gravidez, ok? Então é um órgão que consegue aumentar muito o seu tamanho. A parede desse órgão ela é bem espessa e possui 3 camadas: miométrio, endométrio e perímetro. Vamos ver aqui as estruturas principais desse útero. Essa parte aqui mais superior do útero a gente chama de fundo do útero, certo? A gente fala aqui dessa parte corpular, né, dessa parte estrutural, a gente chama de corpo do útero, ok? É justamente no corpo do útero onde vai ser aí desenvolvida a gestação, por exemplo. E tem a parte do colo do útero, é esse canalzinho mais fininho que vai estar ligando o corpo do útero à vagina, ok? Essas são as estruturas. Quando a gente fala aí da estrutura do tecido desse útero, ele está dividido em 3. O endométrio. O endométrio é essa camada mais interna, certo? E ela pode aumentar de tamanho e diminuir. Quando a gente fala da menstruação da mulher, o que é a menstruação? É justamente esse endométrio que vai ser todo eliminado. Toda essa camada ela vai ser eliminada durante a menstruação, ok? Quando a gente fala aqui de miométrio, né, é esse tecido, a gente pode dizer que é o tecido do meio, esse mais espesso, certo? E o perímetro é justamente essa camada externa do útero, ok? Então essas são as 3 camadas principais. Agora a gente vai conhecer os órgãos externos. Primeiro deles, o clitóris. É uma região bastante sensível, certo? Por quê? Porque lá vai acontecer muitas terminações nervosas, então é uma região muito sensível. A gente vai ter aí os pequenos lábios, que também são chamados de lábios menores. Então, as 2 nomenclaturas estão corretas, certo? São 2 dobras sem pelos. Então, os lábios pequenos não apresentam aí a existência de pelos. E eles delimitam a região onde está localizada a abertura da vagina e a abertura da uretra, certo? A gente vai ter agora o vestíbulo. O que é esse vestíbulo? É a fenda localizada entre os pequenos lábios, onde está localizada aí a abertura da vagina e da uretra, ok? É nessa regiãozinha que vai estar localizada essas 2 aberturas. E os grandes lábios, né, que também são chamados de lábios maiores, como mais uma vez, assim como os pequenos lábios, as duas formas de falar estão certas, ok? São 2 dobras de pele, também, assim como os lábios menores, e só que aqui vai ter a existência de pelos, certo? Então, elas são aí formadas por um tecido adiposo e a superfície externa, como eu falei, apresenta pelos, além de circundam, né, geralmente a proteção do restante da vulva. Então, esses lábios maiores, eles são responsáveis aí pela proteção, né, de tudo que está dentro do seu interior. Aqui a gente tem, né, o que seria essa vulva, essa parte externa da mulher. A gente tem aqui, ó, bem aqui na pontinha, o clitóris, certo? Nessa parte interna aqui, ó, a gente tem aqui por fora os grandes lábios, né, os lábios maiores, por dentro os lábios menores. Aqui dentro a gente vai ter a abertura da vagina, certo? A abertura desse canal vaginal e também a abertura da uretra. É basicamente assim que se dá a estrutura da vulva. Agora os ovócitos, né, ou óvulos. As 2 formas também são aceitas. São os gametas femininos, possuem formato esférico
e são bem maiores que os espermatozoides. Nessa imagem aqui a gente tem uma representação, né, do tamanho do espermatozoide do lado de um óvulo, certo? Então aí a gente diz que eles são produzidos no ovário e as mulheres, né, elas já nascem com esses óvulos produzidos. Só que eles estão como se fossem verdes e vão amadurecendo ao longo do tempo, ok? Então a gente já diz, ó, que as mulheres elas nascem com a quantidade de óvulos determinada. Então eles não são produzidos ao longo da vida, a gente já nasce com eles e eles vão amadurecendo, certo? Esses óvulos, como eu falei, eles amadurecem e vão sendo liberados pelos ovários quando a menina chega aí na sua puberdade e começa o seu ciclo menstrual. Então os óvulos eles vão começar a amadurecer e começar a ser eliminados quando a mulher chegar no seu período de menstruação, ok? Concluída essa parte, agora a gente vai entrar no sistema genital masculino. O sistema masculino, né, a gente já viu aí que ele vai garantir a produção do espermatozoide, o depósito do gameta no corpo da mulher e também é composto pelos órgãos internos e pelos órgãos externos. A gente tem aqui como os órgãos externos, a gente vai ter o pênis e também o saco escrotal. O que é esse saco escrotal? A gente vai ver depois que é justamente esse tecido que armazena os testículos. E como os órgãos internos, a gente vai ter a uretra, a bexiga, a vesícula seminal, próstata, canal deferente, epidídimo e testículos, ok? Os órgãos externos. O pênis, né, é um órgão aí responsável pela cópula. Lembra que eu falei de cópula? É justamente aí o momento em que o espermatozoide é depositado no corpo da mulher, ok? É formado por um tecido erétil, ou seja, é um tecido aí que se enche de sangue e acontece a ereção. É dessa forma aí, basicamente, que vai estar acontecendo. Além disso, é possível observar a passagem da uretra, por onde passa tanto o sêmen, né, que é ali o líquido que vai estar passando com o espermatozoide, quanto a urina. Mas é interessante lembrar que essas duas passagens não acontecem ao mesmo tempo. E também a gente vai ter aqui o saco escrotal, que é o tecido onde estão armazenados os testículos, ok? Toda essa parte aqui, ó, esse tecido que armazena os testículos é chamado de saco escrotal, ok? Aqui a gente tem os órgãos internos. Quais são esses órgãos internos? A gente vai começar pelos testículos. Testículos porque também são dois, certo? São os órgãos aí responsáveis pela produção dos espermatozoides e de alguns hormônios, como por exemplo a testosterona, ok? Eles são aí formados por vários tubos enrolados, chamados de tubos seminíferos. Então aí esses tubos seminíferos, né, enroladinhos, formam os testículos, ok? E é justamente nesses tubos que vai acontecer a formação do espermatozoide. Depois desse espermatozoide produzido, né, ele vai seguir para o epidídimo. Depois que ele sair ali desses tubos, eles vão seguir para o epidídimo, que é formado aí por tubos novamente, só que esses tubos eles são espiralados, então são tubos em espiral, ok? Aí neste local, os espermatozoides vão aí adquirir maturidade e tornam-se móveis. É aqui que eles vão criar aquela sua cauda para poder se locomover, né, nessa trajetória até a chegada do óvulo. E também a gente vai ter o ducto deferente. O ducto deferente a gente vai dizer, ó, no momento da ejaculação, quando acontece ali a ejaculação, a eliminação desse sêmen, os espermatozoides eles seguem do epidídimo para o ducto deferente. Esse ducto, né, a gente vai dizer aí que encontra-se na vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, porque acontece aí no processo da ejaculação, o qual se abre na uretra. Órgãos também internos, a gente vai ter aqui as vesículas seminais. Vesículas seminais, a gente vai observar aqui que também são duas vesículas, ok? Elas produzem cerca de 60% de todas as soluções que vão estar aí compondo o sêmen. Uma dessas produções, né? Uma dessas soluções produzidas aí por essa vesícula é a frutose, que é um tipo de açúcar que vai servir como energia aí para o espermatozoide, certo? Vai servir para alimentar, né? Para dar energia para esse espermatozoide. Então, é aqui que é produzido, né, o alimento do espermatozoide. A uretra. A uretra é um canal que se abre para o meio externo, certo? Desse sistema todo. E ele percorre todo o pênis e por ele passa tanto a urina quanto o sêmen, ok? Por isso, ela pertence tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor, certo? E a gente vai conhecer aqui a próstata. A próstata,
ela secreta aí um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção ela contém enzimas anticoaguladoras e nutrientes para o espermatozoide, certo? Então aqui também vai ter aí a produção de substâncias. Agora a gente vai conhecer as glândulas bulboretrais. Essas glândulas a gente vai dizer que observa-se a presença de duas glândulas, certo? E elas são responsáveis por secretar um muco claro que neutraliza a uretra, certo? Quando tem aí a passagem da urina, certo? Porque a uretra a gente já viu, né? Passa tanto a urina quanto o sêmen. Só que dois têm, por exemplo, pH, acidez, composição diferente. Então essa glândula bulboretal ela vai produzir um muco que vai neutralizar essa uretra toda vez que a urina passar, ok? Aqui a gente vai ver basicamente como acontece aí a produção desse espermatozoide. Os espermatozoides eles começam a ser produzidos na puberdade, certo? Diferente da mulher. A mulher já nasce com o óvulo pronto e vai amadurecendo aos poucos. No caso do homem, não. Ele vai começar a produzir esse espermatozoide lá na puberdade apenas, ok? Eles são produzidos aí nos testículos e é interessante, o testículo ele fica fora do corpo da mulher, do homem, perdão. Por que isso acontece? Porque ele precisa ficar numa temperatura diferente da temperatura do nosso corpo. Lá no testículo faz cerca de 3 graus Celsius até 5, que é a temperatura que o espermatozoide precisa para ser produzido, certo? A gente vai dizer aqui, né, que eles vão maturar, né, vão se desenvolver, vão amadurecer lá no epidídimo. Esse aqui é o processo de formação. Quando a gente fala da ejaculação, a gente vai dizer aqui, ó, que eles passam pelos ductos deferentes e depois pelos ductos ejaculatórios, ok? Quando recebem aí as secreções, que são produzidas por todas as glândulas, e em seguida seguem para a uretra, onde eles vão ser, de fato, eliminados. Então a gente tem aqui, ó, essas que representam pra gente produção aqui no testículo, aí eles vêm para o epidídimo, onde eles vão maturar, seguem por todos esses tubos até chegar na uretra. Então, é dessa forma aqui que vai acontecer. Aqui a gente vai ter os espermatozoides. Espermatozoides são o quê? Gametas masculinos, como a gente já viu, e ele é composto por 3 estruturas, a cabeça, o corpo e a cauda. Na cabeça a gente vai dizer, ó, que é o núcleo dessa célula, porque o espermatozoide é uma célula, certo? É o núcleo e é justamente nessa célula, né, no núcleo, na cabeça aí do espermatozoide, que vai estar armazenado o material genético com as informações aí do homem, que seria o pai, ok? Quando a gente fala aqui do corpo, possui mitocôndria, certo? Que é responsável aí pela liberação de energia e deslocamento desse espermatozoide. Então, a mitocôndria que vai ser responsável aí por liberar energia para que esse espermatozoide consiga se mover. E como é que ele se move? Através da cauda, que faz movimentos aí ondulatórios que permitem, né, essa locomoção dele na jornada para o encontro do óvulo, certo? E aí eles terem acontecer a fecundação e, de fato, a reprodução, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso passeio de hoje pelo sistema reprodutor humano. Por hoje é só e até a próxima aula.